O Vitória perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro jogando em seus domínios. É a sexta derrota do Vitória dentro do Barradão. Depois da vinheta, você vai ver algumas observações que fizemos do jogo de ontem e também vamos tentar projetar os próximos jogos do Vitória. Salve, salve galera, Reinaldo Oliveira na área, chegando aqui com um novo conteúdo e vamos focar nisso aqui, ó, na derrota do Vitória ontem diante do Flamengo. Vitória até que não foi tão ruim, né? Apresentou ali um bom futebol, soube marcar o Flamengo, que é muito difícil, porém falta qualidade, né? Já vimos falando isso mesmo durante as lives, estamos falando isso a cada conteúdo que estamos gravando aqui para o canal do Interativo. E aproveitar que você está chegando aqui agora, se inscreve aí, dá aquela moral, ativa o sininho das notificações, compartilha com seus amigos e, claro, dá aquele like, né? Muito importante para a gente. Mas como eu vinha falando, né, gente, está faltando qualidade ao Vitória. E vamos trazer hoje aqui algumas observações que aconteceram ontem, principalmente no primeiro gol do Flamengo, no gol do Vitória, em alguns lances da partida, uma visão aí para quem não sabe, eu sou analista, né, de desempenho e a gente está trazendo um pouquinho da nossa visão do que aconteceu ontem. Tô meio rouco, mas faz parte do jogo, né, gente? Tivemos trabalhando ontem pela Transamérica, mas estamos aqui para gravar o nosso conteúdo. Mas vamos lá, né, apresentar um pouquinho, né? Fiz algumas observações, tá? E quando eu tiver necessidade, eu vou pausando e a gente vai pontuando algumas coisas, beleza? Vamos lá. Tá ali, né? O Ricardo Hiller roubou a bola ali no setor de meio campo. O Ricardo Hiller, que se comportou bem ontem, até enquanto aguentou. No segundo tempo ele deu uma cansada, né? Perdeu algumas bolas que proporcionaram um contra-ataque para o Flamengo, mas esteve bem. Roubou essa bola aí, viu? E aí o Vitória... Muito bem, aí o Vitória, gente, teve ali um 4 contra 4. Poderia ter tido uma decisão melhor. O Alejandro, ele que dominou essa bola depois da roubada de bola do Hiller, ele dominou, ele tinha o Oswaldo pela esquerda, o William Oliveira chegando por dentro e o Mateuzinho aparecendo ali pelo lado esquerdo. E aí a tomada de decisão dele foi a pior possível, que foi chutar para o gol. Como vocês vão ver aí, né? Aí, ó. Esse foi o chute do jogador Alejandro. Outra jogada, um belo lançamento do jogador Oswaldo, buscando o Mateuzinho pelo lado direito. Mateuzinho dominou a bola, porém a zaga do Flamengo voltou rapidamente. Fecharam 2 para cima dele, como você vai perceber. E também a tomada de decisão equivocada, né? O Mateuzinho, gente, tá vendo aí, ó? Ele tinha a opção de dar atrás para o William Oliveira, que estava chegando melhor posicionado que ele, preferiu chutar para o gol. E o Vitória, nessa ocasião, perdeu uma boa oportunidade de abrir o marcador. E olha que depois desse lance, saiu o gol do Flamengo. E olha a transição defensiva do Vitória, né? O Vitória já estava praticamente todo organizado. Aí muita gente vai dizer, houve falha do Lepo. O Lepo tinha que estar acompanhando ali a sua posição, que é lateral direito. Mas existe uma coisa, gente, no futebol, que é jogar no balanço da bola. Vitória estava bem estreito, o que é normal, né? Muitas equipes marcam de maneira estreita e o Vitória estava estreito, fechando ali mais o meio e aí deixaram a Arrascaeta livre. Mas além disso, eu vou pontuar outra coisa aqui daqui a pouquinho do lance. Vamos lá. Tá vendo aí, né, gente? Como eu disse, Vitória bem compactado, bem estruturado, as suas linhas ali bem definidas, né? O Vitória tá com a linha de 4 lá atrás, tá com os 2 volantes ali, mais ou menos ali pelo meio. Enfim, não tava bagunçado não, mas é mais mérito, claro, do Arrascaeta, né? Que dispensa comentários. Mas eu vou pontuar também esse lance mostrado por outro ângulo. Vamos lá.
Aí foi o drible, né, do Arrascaeta, um belo gol, né, do jogador da equipe do Flamengo. Pronto, gente. É isso aí que eu queria pontuar para vocês. Vamos lá. O time do Vitória, como eu já tinha mostrado no outro ângulo, tá bem estruturado, né? Tá bem definido, bonitinho. Porém, o que é que aconteceu nesse lance? O Cebolinha, ele foi muito esperto, né? Ele atraiu a marcação do Vitória. Ele progrediu e fez com que o Lepo, dá para você perceber aí, o Lepo olhando para ele, olhando para um possível movimento dele. E ele foi por dentro e o Lepo o acompanhou. E olha o tamanho do buraco que ficou ali pelo lado direito. É o que acontece, né? Isso aí é normal no futebol. Houve erro? Podemos dizer, entre aspas, que sim, né? Faltou um pouco uma cobertura melhor e tudo. Mas o passe do Gerson matou ali a defesa do Vitória. Deixou muito bem ali no espaço vazio para Arrascaeta e aí mérito do jogador que soube chegar e driblar o William Lepo e colocar por fundo das redes. Tá aí o espaço vazio deixado pelo Vitória, mais pela atração do Cebolinha ao William Lepo, né? O Cebolinha fez com que o William Lepo fosse na marcação. Aí uma outra situação, dá para perceber também que ofensivamente o Vitória fez ali uma possível triangulação, colocou 3 jogadores, tendo a superioridade numérica no lance e com 4 jogadores na área. Então o Vitória ontem povoou sim em alguns momentos a área do Flamengo, principalmente no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo, os 25 primeiros minutos, o Vitória teve mais que se livrar da bola, né? Mas depois deu uma equilibrada e aí conseguiu sim boas oportunidades. Mas aí dá para você ver, né? O Mateuzinho recebeu, apareceu 2 para fazer uma possível triangulação. Ele preferiu cruzar para a área, onde tinham 4 jogadores do Vitória contra 3 da equipe do Flamengo e terminou que o goleiro acabou sofrendo falta. Nesse lance, eu quis trazer para mostrar também que o Vitória está organizado defensivamente, né? A linha de 4 está ali bonitinha, ali é drible, é mérito do adversário, né? Mas está bem organizadinho aí o Vitória, bem compactado no centro de jogo, que é onde acontece ali de uma extremidade até a outra, né? Acontece ali o jogo, acontece nesse centro aí, centro de jogo que a gente chama. E tá vendo que o Vitória tá bem estruturado, bem organizadinho. Aí chutou, o Wagner Leonardo desviou, fácil pro Lucas Arcanjo. Daí saiu o gol do Vitória. Não, foi o gol do Vitória? Não. Foi uma boa jogada, uma jogada de treino, né? Eu vou deixar passar, pronto, eu vou pausar aí. E aí a gente vai pontuar o que observou desse lance aí. Dá para você perceber? Olha o William Oliveira. Tá vendo ali, gente, dentro da área, como ele aponta para Oswaldo tocar ali na ultrapassagem do Lucas Esteves? Isso é uma jogada treinada, gente. O William Oliveira já fez alguns gols no Vitória dessa maneira e foi uma jogada muito bem trabalhada. O Oswaldo dominou e olha que ele não tocou rapidinho, ele não esperou o Lucas passar por completo, não. Ele já tocou no ponto futuro. Ele sabia que o Lucas Esteves iria chegar nessa bola. Então, uma jogada muito bem trabalhada, depois de um cruzamento. O Oswaldo dominou, ele viu, entendeu, teve a percepção da passagem, né, do Lucas Esteves, tocou no ponto futuro, o Lucas tocou para o meio e daí saiu o gol não, saiu uma boa jogada do Vitória. Engano meu, não foi daí que foi o gol não. Mas foi uma boa jogada, né, uma jogada que poderia ter sido gol. Você não pode perder um gol desse com uma competição tão difícil, com poucas chances criadas. Mas vamos lá. Boa jogada do Vitória, né? Olha o Oswaldo esperando o Lucas passar. O Lucas passou no ponto futuro, olhou para a área, deu tempo de ele olhar para a área e fazer o cruzamento. Trouxe esse lance desde o início para mostrar que muita gente está criticando o Lucas Arcanjo. Gente, olhem essa defesa do Lucas Arcanjo, tirando praticamente de dentro. Se você vê o lance por trás, você vê que ele tirou praticamente de dentro. E olhe que o Gabigol ainda pede gol nesse lance, né? Mas a bola não entrou e o Lucas salvou e daí saiu o gol. Acompanhar a jogada, uma jogada se desenrolando, a transição ofensiva do Vitória, ok,
Da mesma forma que tem uma boa transição defensiva, também tem uma boa transição ofensiva, como dá para perceber. Vitória subindo aí em bloco, dois indo na profundidade e outros abrindo ali pelo meio, né? Mas vamos lá. Olha a jogada do Mateuzinho. Vocês viram que o Zé Hugo passou e pediu. E o Mateuzinho, inteligente, né? Lançou muito bem nas costas da zaga do Flamengo, que demorou um pouquinho, viu, Tite? Demorou um pouquinho na transição defensiva. Belo lançamento do Zé Hugo, né, gente? Muita gente fala. Zé Hugo vai embora quando? Não presta. Zé Hugo é um jogador útil. Dá para perceber nesse lance. A bela jogada dele, né? Abriu na esquerda pro Everaldo dominou bem e bateu muito bem para ali empatar o jogo. Aí foi um erro, né, gente? Esse aí eu tive que trazer para pontuar erro. Olha o erro do Lucas Arcanjo. O Lucas Arcanjo, ele teve muito bem a chance de tocar num risco médio para o Wagner Leonardo, que estava, entre aspas, marcado um pouco distante pela Arrascaeta. Mas ele não, preferiu dar por dentro para o jogador Leonardo ainda voltar um pouquinho e aí daí sai quase o gol do Flamengo. O outro lado não, que o outro lado estava marcado, né? O Gabigol fechou bem uma possível linha de passe do Lucas para o Caio Vinícius. Mas daí saiu o erro. E que quase sai o gol, como vocês vão ver agora aí no lance. Roubada de bola do Arrascaeta, Gabigol dribla, Lucas Arcanjo e Caio Vinícius fechou muito bem para evitar ali o gol da equipe do Flamengo. Trouxe esse lance para mostrar um pouquinho do gol sofrido do Vitória, o primeiro gol. Percebam que eu já tinha dito, né? O Vitória marca defensivamente estreito, marca estreito. E foi o que você dá para perceber aí nesse lance. Ele marcando de forma estreita, as linhas estruturadas, a transição defensiva também aconteceu aí legal. Porém, dá para você perceber que o Vitória marca estreito. Ah, mas não marca espaçado? Não, porque vai ficar buraco por dentro, buraco pelo meio. E aí, normalmente, as equipes, elas marcam de forma estreita. Elas podem atacar em amplitude máxima, com os pontas colados nas laterais, mas marcar, de fato, é mais fechando por dentro, protegendo ali a zaga, né? Mas vamos lá. Só quis trazer isso para mostrar, tá, gente? E o time todo organizadinho, aí o Luiz Araújo, se fizesse o gol, seria mérito do jogador, não seria erro do Vitória. Daí saiu o gol do Flamengo. Vamos lá, vamos dar seguimento, pronto, vou pausar. E aí a gente vai pontuar um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Erro do passe do Everaldo para o Gemota, erro por dentro. Errou o passe, o Flamengo, que não é bobo nem nada, já estava prontinho para um contra-ataque. Perceba que do lado de cá já tem Gabigol, já tem Luiz Araújo, por dentro a Arrascaeta, e aí tem o Carlinhos lá na frente para dar profundidade. E foi esperto o jogador Arrascaeta e o Gabigol, né? Perceba o Wagner Leonardo onde está. Fiz questão de trazer justamente essa pausa aí para você ver onde é que o Wagner Leonardo estava marcando lá na frente ou tentando marcar o gol, porque teve um lance anterior a qual ele estava na área, que se a bola passasse ele estaria numa posição boa para finalizar. E agora não. Agora ele está lá na frente porque o Vitória estava organizado ofensivamente, mas ele estava numa posição equivocada. E daqui a pouco vocês vão ver o que o Carpini falou sobre isso. Eu perguntei a Carpini justamente desse lance aí na coletiva. Vou dar seguimento para vocês verem por esse ângulo aí, tá? Saiu o passe, né, para o Gabigol. O Gabigol esperto, primeiro foi o Wagner Leonardo que tocou na bola, depois o Gabigol esperto tocou nas costas da zaga, né? O Vitória perdeu na velocidade. Pronto, vamos lá. Tá aí o lance todo, um passe, vou pausar, beleza. Aí tá o jogador, o Leonardo e o PK. O Leonardo, gente, tinha que ter parado essa jogada, né? Para a jogada, faz a falta. Possivelmente ele poderia tomar o vermelho? Poderia. Ele poderia tomar o amarelo? Também poderia, depender da interpretação, porque o PK está do lado. Ele não está 100% ali
de frente pro gol, ele não tá 100% sozinho, isolado, ele tem um outro jogador do Vitória do lado que é o PK. Então não sabemos qual seria a interpretação, mas faz a falta, puxa o cara, derruba, sabe? Não deixar o jogador do Flamengo progredir. Ele progrediu e eu fiz uma outra observação também, né? Progrediu, pronto. Outra observação que eu fiz. Muita gente está criticando o Lucas Arcanjo, que deveria ter saído. Gente, olha a distância do jogador do Flamengo para a bola. E olha o Lucas Arcanjo, ele tinha que ter saído nessa bola? Na minha visão, não. O que é que ele fez e que foi correto? Ele deu 2 passos à frente e fechou o ângulo, o que é natural de um goleiro. Aí, nesse caso, o Carlinhos foi feliz, né? Bateu até com o pé esquerdo, ele não bateu nem com o pé direito. Ele bateu com o pé esquerdo, tirando do goleiro em curva. Aí é mérito do jogador, né? Do atacante do Flamengo. Desculpem, mas não vi erro do jogador do Vitória, nesse caso, o Lucas Arcanjo. Como vocês vão ver aí, né? O Carlinhos foi esperto, deu um belo passe. Foi com perna direita, né? Um perna direita, mas com curva. Tá, beleza. Esse aí foram os lances observados do jogo de ontem. Mas vamos ouvir o Carpini, o que é que ele falou em relação a esse momento do Vitória, que daqui a pouquinho a gente vai trazer aí um aproveitamento, quantos jogos tem, quantos jogos fez e tudo mais. Vamos ouvir aí o Carpini, tá, gente? Carpini, boa noite. Você, desde que chegou aqui no Vitória, fala sobre quando não dá para vencer, o time tem que pelo menos tentar pontuar. E hoje o Vitória teve uma ótima oportunidade de pontuar, chegou a empatar com o Flamengo, mas acabou sofrendo um gol no final do jogo. E aí queria saber de você, dava para ter negociado o empate? O que faltou para que o Vitória pontuasse na noite de hoje? Obrigado. Bom, boa noite. E sigo na mesma linha. É um campeonato de pontos corridos na dificuldade, que é uma Série A de brasileiro. Nós precisamos estar sempre somando, ainda mais contra equipes desse nível, como o Flamengo. E uma equipe desse nível onde o Vitória faz um bom jogo. E acho que se tem uma coisa que pode me deixar talvez um pouco alegre na noite de hoje, é que nós voltamos a ser a nossa equipe, diferente do que foi Grêmio e Fortaleza. Isso é o suficiente? Não. Esses pequenos detalhes têm feito a diferença, são coisas que a gente fala, a gente ajusta, a gente corrige, mas a tomada de decisão ela não é nossa, né? Então, A tomada de decisão, né, gente, que eu já falei, né? O Vitória vem pecando muito também na tomada de decisão. Mostrei hoje aí alguns lances, 2 no mínimo. Uma de Mateuzinho e outra de Alejandro. a gente não sofre os gols por criatividade ou capacidade do adversário. Claro que tem a capacidade de fazer gol, mas muito mais por tomadas de decisões erradas e falta de iniciativa nossa. Eu acho que isso é um ponto que me incomoda, e da mesma maneira que nós sofremos o revés contra o Botafogo, dessa mesma maneira os 2 gols hoje, né, eu acho que o primeiro gol que nós sofremos do primeiro tempo foi a única chance do Flamengo, onde nós tivemos 2 ou 3 oportunidades de controlar a jogada, de parar o jogo. Foi assim também no segundo gol. São coisas que fogem do nosso controle. A gente precisa seguir ajustando, melhorando, evoluindo o nosso nível, corrigindo os pequenos detalhes e voltar a pontuar. Isso é importante. Minha pergunta agora aí, viu, gente? Essa foi a minha pergunta para Thiago Carpini, justamente sobre os erros que vêm acontecendo. Carpini, o Vitória vem sofrendo muitos gols com erros, né? Teve um erro contra o Atlético Paranaense, numa saída do Caio Vinícius. Botafogo, né? Foi o do Caio Vinícius, foi o Atlético Verdade, Paranaense. desculpa. Botafogo foi o Lepo. O Lepo, pronto, eu ia falar sobre isso também. E hoje eu queria que você falasse se isso foi pontuado até no vestiário, no segundo gol sofrido, né? O Wagner Leonardo, ele estava lá na frente, estava ali tentando fazer o gol, tanto que teve um cruzamento que, se passasse, ele estaria bem posicionado e tudo. Isso foi um pedido seu ou foi característica do jogador? É a tomada de decisão do atleta. Quando nós fizemos o gol, 45 minutos, De 46. novo ele fala em tomada de decisão do atleta, né? Aos 45 minutos. O que é que o zagueiro tá fazendo lá na frente contra o Flamengo? Quando nós tomamos o gol. Eu chamei a linha defensiva, só na boa. A gente tem que entender que um ponto é importante, mas a tomada de decisão é do atleta. É culpa só do Wagner? Não, tivemos 2, 3 oportunidades de matar a jogada, de terminar ali, daqui a pouco trocar até a expulsão pelo gol. Faz parte, 47 minutos. Só que eu não consigo ir lá e dar a porrada no cara.
Ele até entrou aí, ele até falou, né? Eu não consigo entrar em campo e dar porrada no jogador dizendo não vá. É a tomada de decisão do jogador. Até falou isso aí na coletiva, né? Soltou essa, o nosso querido Carpini. Né? E se a bola passa, o Wagner faria o gol. Não era ali que tinha, a linha tinha que estar montada. Culpa do Aquilo que eu falei, né? Teve um lance em que ele estava lá na área, que se a bola passasse, ele possivelmente poderia fazer o gol. E aí o Carpini disse: não, se a bola passa, ele poderia fazer o gol. Ele não tinha que estar ali. Gostei. Wagner, só não, a culpa é nossa. Nós erramos. O Wagner, em tantas oportunidades, nos ajudou, fez grande partida hoje. A tomada de decisão, né? Minimiza o erro, não corre mais risco. 46 do segundo tempo, faz um jogo de igual para igual e em alguns momentos até melhor contra um Flamengo. E aí, faltando 3, 4 minutos para acabar, a gente quer ganhar o jogo. Maturidade, inteligência, equilíbrio, calma. O campeonato passa por hoje, não termina hoje, não tem desespero. A gente a gente faz o empate, o Esteve sente. Aí entra o PK frio num jogo agitado. Jamais eu mexeria numa linha defensiva num jogo como esse, mas são as nossas necessidades. Dá para ficar até o final? Não, não deu, a gente tem que respeitar, vamos avaliar e ver se tem condições para o próximo jogo. Né? Então, aconteceram essas situações, ainda mais quando tem uma mexida na primeira linha, nesse momento do jogo, empatando contra o adversário, contra o Flamengo, aí que a gente tem que ser ainda mais precavido. Um proteger o outro, a linha bem montada, ficar bem próximo, se encaixar uma bola, achar o segundo gol. Ótimo, não, soma. Só que isso a gente precisa ser um time mais cascudo, né? Isso passa pela... O time precisa ser mais cascudo, né? Ele pontuou aí que 45 minutos contra o Flamengo, vai na boa. Se der, vai. Se não der, fica, organiza. É muito melhor ganhar um ponto do que não ganhar nenhum numa competição dessa que o Vitória vem fazendo. Competição ruim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele pontuou também, né? As nossas lideranças Importante. dentro do elenco. E é bom que nessas situações eu sei o que foi o vestiário agora e o nível de cobrança, isso me deixa muito feliz. Se aceitasse o que aconteceu de uma maneira pacífica não estava normal. Então a gente começa a ver liderança sendo aflorada, acho que isso é importante, mas tem que ser rápido, porque a gente precisa continuar jogando bem e continuar evoluindo com os reforços e somar. Tá aí, né? Ouvimos aí o Carpini, né? O finalzinho eu gostei bastante, tá, gente? Eu gostei quando ele disse que no vestiário há uma cobrança muito grande para tentar sair dessa situação. Ele viu que teve uma cobrança ali no final do jogo e tudo mais, até gostou, pontuou isso. E é importante mesmo, viu, pessoal? Vamos falar da classificação do campeonato, tem algumas coisas a pontuar, né? O Vitória hoje, ele é o 17º, ele tem 15 pontos. O 16º tem 17. O que é que eu tenho a falar do 16º? Que é o Cuiabá. 2 jogos a menos. Cuiabá tem 2 jogos a menos que o Vitória. Né? E tem 2 pontos a mais. Então, para o Vitória conseguir sair da zona, ele vai ter que rebolar muito. E ele não pode demorar de reagir. Dos 19 jogos que tivemos agora nesse primeiro turno, o Vitória perdeu muitos jogos, gente. Foram 12 derrotas. Né? 12 de 19 é um aproveitamento de rebaixado. O Vitória vai ter que fazer um campeonato de recuperação muito grande. O Vitória só venceu no campeonato 4 jogos, sendo 3 em casa e 1 fora de casa. Quem quer ficar, ou quem quer subir, ou quem quer almejar uma Sul-Americana, uma Libertadores, qualquer coisa, precisa ter um aproveitamento melhor, principalmente em casa. Só venceu 4, que venceu a equipe do Criciúma, venceu o Inter, venceu a equipe do Atlético Mineiro e venceu fora de casa o Fluminense. São 4 vitórias só no campeonato e perdeu 6 jogando no Barradão. Você não pode perder tanto jogando em casa. Em casa é para você fazer o dever de casa. O Vitória perdeu do Palmeiras, o Vitória perdeu do São Paulo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Botafogo e perdeu agora da equipe do Flamengo. Apenas um empate em casa que foi contra o Bahia, né? Então precisa melhorar muito o seu aproveitamento. Sequência agora complicada que vai ter pela frente. O Vitória vai ter agora a equipe do Palmeiras no sábado lá no Allianz Parque, jogo fora de casa. Volta quarta-feira, pega o Cuiabá aqui no Barradão.
depois sai, quarta não, né? Parece que é no outro sábado, vai ter uma semana cheia aí. O Carpini vai ser importante isso aí, essa semana cheia. Aí no sábado lá da outra semana pega o Cuiabá, depois já pega a equipe do Cruzeiro aqui no Barradão, depois sai, pega o São Paulo, vai ter o Bahia também aí na Arena Fonte Nova, depois do Cuiabá, né? Até me atrapalhei ali. Depois do Cuiabá vem o Bahia na Arena Fonte Nova, depois vem, pega o Cruzeiro, sai, pega o São Paulo, ou seja, é uma sequência complicadíssima. E o Vitória precisa reagir o mais rápido possível. Vamos acreditar, né? Até porque não tem nada perdido. Faltam 19 jogos, 57 a disputar. O Vitória precisa fazer 30 pontos numa competição de mais de 50%. O aproveitamento do Vitória hoje no campeonato é muito ruim, apenas 26%. Mas vamos acreditar, os contratados estão chegando. O Felipe Machado, bom jogador, meia, deve aí já ficar à disposição do treinador, acredito, no início da próxima semana. O Carlos Eduardo foi anunciado hoje oficialmente, apresentado à imprensa, e é um jogador que possivelmente deve ir para o jogo contra o Palmeiras. E aí você tem o Neres, zagueiro, que também está sendo aguardado aqui em Salvador. Tem alguns jogadores que estão chegando e alguns negociando. Vamos aguardar, vamos acreditar e vamos torcer muito para que o Vitória saia dessa situação. A atuação de ontem foi uma atuação boa para regular, né? Mas perdeu por conta de alguns erros pontuados aqui junto com vocês. Mas acredito que mantendo esse nível de atuação de ontem, o Vitória possa vir fazer jogos melhores do que foi contra o Fortaleza, do que foi contra a equipe do Grêmio e quem sabe sair dessa situação. Valeu, galera, vocês que gostaram aí do conteúdo, dá aquele joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho das notificações e, claro, compartilha com seus amigos. Até a próxima, viu, galera?